Oi, meus amores, vamos conversar? Papo sério, gente. Hoje de manhã cedo, eu passei o dia todo fora de casa hoje. Mas antes de fazer qualquer coisa, assim que eu cheguei, eu falei, eu tenho que gravar esse vídeo, sabe? Porque de manhã cedo, bem cedinho, eu recebi pelo Messenger direct, né? Um pedido de uma seguidora chamada Sara. E eu vou ler para vocês o que ela escreveu para mim, tá? Ela mandou primeiro o vídeo de um pastor falando, né, umas coisas que me deixaram arrepiada, sabe? E aí em seguida ela escreveu para mim o seguinte: Marluce, quem são essas pessoas que planejam isso que ele relata? Onde estão essas pessoas que ninguém sabe o que planejam isso? Eles, mas eles quem? Planejam? Planejam por quê? Querem o quê? O que é isso? Eu sou pedagoga, estudei na USP há muitos anos atrás. Sou formada na década de 90. Estou fora das universidades hoje em dia. Sou professora já aposentada desde 2019, mas não parei, continuo ministrando aulas. Sou evangélica desde 2003. Amo a palavra de Deus. Aliás, é por isso que vou à igreja, mas não me envolvo com os irmãos da igreja. Eu sou a única estudada da igreja com nível superior. Vejo muita gente sem estudo, muita ignorância. Me parece que eles não são fãs de estudar. No geral, são pessoas que trabalham o dia inteiro e vão à igreja todos os dias. E falam, os pastores leem e estudam o que os pastores falam. Mas eu não consigo entender esse eles, esse estão planejando, esse não querem mais que as crianças cresçam definindo feminino, masculino. Quem são esses que planejam isso? Gostaria muito de entender esse estão planejando, estão mudando, estão preparando. Quem são esses perversos? Se você puder explicar para nós, porque eu sou evangélica, sou Lula desde meus 15 anos de idade e nem tudo eu concordo com a esquerda, nem tudo eu concordo com a direita. Mas é um tão de eles que estão criando, planejando? Eles quem? A esquerda? Mas quem? Eu sou crente, mas não sou burra nem tapada. E o meu pastor diz que eu sou professora e fizeram uma lavagem cerebral em mim. Por isso eu sou de esquerda. E ser de esquerda não combina com ser crente, porque são leis contrárias à natureza de Deus. Mas como fizeram lavagem cerebral nos professores se eu sou formada desde 1990? Olha, gente, eu fui para a rua pensando nisso que a Sara escreveu para mim. Então eu vou responder para ela o que eu acho. Sara, minha querida, o seu pastor não sabe o que é comunismo. A grande maioria das pessoas não sabem o que é comunismo. Eles confundem comunismo com partido político.
Existe o Partido Político Comunista do Brasil, mas o comunismo é outra coisa. Não tem o cristianismo. Então, o cristianismo são várias religiões que seguem a ideia de Cristo, né? Então, o cristianismo tem o crente, tem o católico, tem o ortodoxo, tem o espírita, kardecista, e são diferentes, e seguem o cristianismo. Comunismo, ele quer o bem comum, entendeu? Comunismo quer o bem comum. Aí tem os partidos políticos que querem o bem comum. Eu, por exemplo, não concordo com tudo que o PT faz. Mas hoje eu sou de esquerda, sim. Não era, eu era de direita. Mas hoje eu sou de esquerda, sim. Porque eu percebi que eu sou muito mais pelo bem comum, né? Que é as ideias de políticas públicas me fascinam, eu gosto, né? Sou contra o capitalismo exacerbado, sou contra a ditadura do dinheiro, né? Então, eu não sou de direita, eu sou de esquerda, porque a esquerda tem esse lado do comunismo não partido, comunismo de ver o bem comum. Se a gente prestar atenção, eu falo, muita gente vai falar, meu Deus, que barbaridade, mas para mim, Jesus era comunista, não partidário, mas ele queria o bem comum. Ele fazia tudo pelo bem comum. Tudo que ele fazia era para melhorar a humanidade. Ele pregava o amor e não o ódio. Então, todo mundo que quer o bem comum é adepto da filosofia comunismo. Só que as pessoas não entendem. É igual São Paulo, não tem? São Paulo Estado, São Paulo capital, Rio de Janeiro Estado, Rio de Janeiro capital. As pessoas não conseguem separar o comunismo partido do comunismo idealizado, ideia de bem comum. Eles só falam assim, não quero saber de comunismo. Quando o ministro Dino falou assim, eu sou comunista, graças a Deus, muita gente, ele admitiu que ele é comunista, mas ele falou do comunista querendo o bem comum. Assim, então, eu também sou, porque eu quero o bem comum. Entendeu a diferença? Então, como as pessoas, que você mesmo disse, não leem, não estudam, entendem a palavra comunismo só como partido político, que nem tem mais, entendeu? Como era antes, que entrava, tomava gente, matava, isso não existe há muito tempo mais. Já mudou, já não existe mais, sabe? Evoluiu. Está mais para o socialismo do que para o antigo comunismo, mas aquela visão do antigo, sabe, continua, principalmente dentro das igrejas evangélicas, infelizmente, sabe? E o pastor, o seu pastor, se me desculpe, ele pasta, me perdoa, mas ele pasta. Sabe? Porque ele não evoluiu. Ele não sabe diferenciar comunismo. Querida, sabe por que as pessoas, a ditadura não gosta de professor? Porque o saber incomoda. O estudar, o saber, é perigoso para quem quer ter domínio sobre o outro. Quem sabe, quem estuda, normalmente exerce um certo fascínio sobre quem não estuda. Então, é preciso manter o povo burro, sabe? Sem estudar,
que é para eles continuarem dominando. Infelizmente é assim que as igrejas vêm se comportando, sabe? Não é pela fé, não é pelo amor, é pelo domínio, por causa do dízimo, por causa do salário. Eu não falo dízimo, eu falo salário de pastor, sabe? Por causa do salário, né? E é isso que está acontecendo. Esse eles que eles falam tanto é o pessoal de esquerda. Porque para eles, todo mundo que é de esquerda é comunista. Mas é comunista daquele partido da época de Hitler, de antes de Hitler, da época de Mussolini, da época de, sabe, que, gente, nem existe mais. Nem existe mais isso. Se as pessoas pegassem, sabe, e vissem a diferença que existe entre comunismo partidário e comunismo ideal, sabe? O que significa a palavra comunismo? Para você ter uma ideia, a palavra marginal. Muita gente acha que marginal é bandido. E não é. Sabe? Não é. O bandido, ele se torna marginal quando ele é preso. Enquanto ele não está preso, ele não é marginal. Ele é só bandido. Ele vai ser marginal quando ele estiver preso, porque aí ele está à margem da sociedade. Aí ele vai ser marginal. Entendeu? Muita gente fala assim, por exemplo, agora, essa questão do indulto de Natal. Porque Lula não deu indulto de Natal. Gente, indulto de Natal para os patriotas que estão presos, mas não podia dar. Painho não podia dar. Eu tenho certeza que se fosse pelo coração dele, ele dava. Mas ele não pode passar por cima da lei. Ele não é Bolsonaro, entendeu? Bolsonaro passa por cima da lei, ele não. Ele não pode chegar e dar, sabe por quê? Porque o indulto de Natal você só dá para quem já está condenado. E esses que não foram, que não puderam sair de lá, ainda não foram nem julgados ainda. Como que ele vai dar o indulto de Natal? É passar por cima da lei. Mas as pessoas não estudam, as pessoas não veem, as pessoas não entendem e as pessoas falam aquilo que não devem falar. E aí cai na internet. E aí, olha, um conto, cada um que conta um conto aumenta um ponto. E as coisas crescem de uma tal forma que, de repente, o riacho se tornou ribeirão, o ribeirão se tornou rio, o rio se tornou mar, perdeu o formato da notícia e a coisa tomou uma proporção que ninguém sabe onde que começa nem onde que termina, e cada um fala do jeito que entendeu, e aí vira aquela reviravolta. Sabe o que você tem que fazer, na minha opinião, que você segue se você achar que deve? Procura uma igreja em que tenha um pastor que não paste. Amada Sara, quem me dera que todos os crentes fossem como você. Jesus te ama, querida, e eu também.